Glórias a Deus, meus amigos e meus irmãos. Estamos aqui, mais uma vez, estamos de volta pela misericórdia e pela graça do Senhor. Que bom que você está aí, né? Se você está aí, mais uma vez, Deus tem cuidado de você. Agradeça a Ele, seja grato sempre, porque Ele tem te sustentado, né? Antes de continuarmos, por favor, deixe seu like, indique esse vídeo para outra pessoa, outras pessoas, para amigo, amiga, para que possam estar também ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Nesta noite nós vamos deixar uma dica, e uma dica de muita importância. É uma dica sobre oração, que é algo muito importante. Já dizia um certo pregador que ficou muito conhecido ao longo da sua vida e depois de morto, é muito conhecido. Ele disse uma frase muito interessante, ele pronunciou algo muito interessante. Ele falou que se nós falharmos na oração, nós iremos mal em todo o resto, seremos fracos em todo o resto, se formos fracos em oração. Então quero passar aqui para deixar uma dica de oração que tem me ajudado muito. Eu aprendi essa dica e foi de muito valor para mim, tem me ajudado realmente muito. Agora você, por favor, abra a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2. Vamos ler um texto bíblico, porque só a minha palavra sem a Bíblia, não há poder algum. Mas quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco, é um negócio perfeito, é uma palavra perfeita e tremenda. Então abra aí a sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, vamos lá. Se você tiver com a Bíblia em mãos, o próximo, pega ela aí. Se não tiver, não tem problema. Ouça a mensagem, esteja com o coração aberto, desejando compreender a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 vai nos dizer assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Uma coisa interessante nesse texto, meus amigos e meus irmãos, é o seguinte: ele diz assim, olha, antes de qualquer coisa, vocês conseguem compreender a importância da oração? Antes de tudo, melhor dizendo, antes de tudo, façam orações. Meus irmãos, oração é muito importante. A oração é comunhão com o Pai, onde o Pai vai te fortalecendo, onde vai crescendo a comunhão, e o desejo de você estar mais e mais com Deus vai aumentando, porque quanto mais intimidade, mais desejo de se estar próximo, nós somos fortalecidos por Ele. Jesus Cristo diz assim, olha, seja como aquela viúva que bateu na porta do juiz, importunando ele, até que ele a atendeu. Então, oração é essencial. Não tem como ser cristão sem viver uma vida de oração. Não tem como. Porque não tem como resistir às tentações se não orarmos. Jesus Cristo falou a seguinte coisa: orem para que não caiam em tentação. Então ele está dizendo assim, olha, Samuel, se você não orar, você vai cair em tentação. Olha, se você não está orando, você está caindo em tentação. Mas a dica que eu tenho de oração para as nossas vidas, deu certo para mim, há de dar certo para você também, é dividir o período de oração em grupos. Aí você vai ver o tempo em cada grupo que você vai poder tirar para orar. Eu já explico. Grupos, por exemplo, geralmente eu costumo orar 15 minutos. 15 minutos eu engrandeço o nome do Senhor. Os primeiros 15 minutos de oração. Como? Contemplando as obras das tuas mãos, contemplando tudo o que Ele tem feito na minha vida, contemplando tudo o que Ele tem realizado na vida dos meus irmãos, e eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem realizado em mim, sabendo que eu não sou merecedor. Então eu começo a agradecer ao Senhor por tudo, por exemplo, pelo pão de cada dia, por exemplo, pelo emprego, por exemplo, pela família. Nós começamos a engrandecer pela natureza, por tudo que Ele tem permitido que chegue até nós e que Ele tem nos sustentado. Então eu começo assim. Agora nós já tiramos 10 minutos de oração, onde você engrandeceu a Deus. Você vai para os próximos 10 minutos. A Bíblia diz que aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então eu começo a orar agora por mim mesmo. Eu começo orando para que Deus não me deixe cair em tentação. Eu oro por mim para que Deus não me deixe vacilar os meus pés e que eu esteja sempre firme e constante na presença do Senhor. Nesse segundo grupo eu ainda oro pela minha família. Eu clamo pela minha família para que nenhum mal se suceda à minha família, para que Deus continue guardando cada um dos meus. E quando eu falo de família, eu estou falando de mãe, pai e filhos.
Nesse segundo grupo, eu ainda continuo orando pelos meus familiares, orando para que Deus venha salvar aqueles que ainda não se achegaram ao rebanho do Senhor como ovelha. Eu peço a Deus para que Deus salve, trabalhe na vida deles, convencendo eles da justiça, do pecado e do juízo. Estou ainda no segundo grupo, e aí nós começamos a interceder pelos nossos familiares. E aí tem alguns casos que são os casos mais complicados. Você cita o nome desses casos mais complicados, você faça questão de citar o nome deles, né? E você vai clamando, e assim nós já estamos no segundo. Agora nós vamos para o terceiro grupo, é o grupo da igreja, dos irmãos em Cristo. Por que orar pelos irmãos em Cristo antes de orar pelos que estão perdidos? Porque nós oramos pelos irmãos em Cristo pedindo que Deus avive a sua obra e pedindo para que Deus venha levantar um exército no meio dos seus, para que possam ser cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, de poder do alto, para pregar o evangelho para os que estão perecendo. Então aí você já tem mais 10 minutos ou 5 minutos, como você queira, pelo menos no mínimo 5 minutos em cada grupo, seria importante, seria interessante, para se pegar um hábito de oração. Então você pega esse terceiro grupo e você intercede pela igreja, por avivamento, pelos pastores, pelos líderes. Por quê? Porque quando um líder cai, o escândalo é tremendo e o estrago que faz no meio do povo do Senhor é muito grande. Então esses homens precisam de muita oração também. Ore por todos os irmãos da igreja, para que Deus levante, para que como Paulo, quando Paulo pede oração, ele diz: olha, orem por mim também, para que quando eu abrir a boca me seja dada a palavra. Então orem pelos pregadores que vão pregar na sua igreja, ore pelos irmãos que estão na obra, no campo missionário. Então nós estamos no terceiro grupo. Beleza? O quarto grupo agora é o grupo justamente dos que estão perdidos, estão no mundo, estão perecendo, estão ainda embaixo da ira de Deus e escravos do pecado. Você começa intercedendo por eles. Quantas pessoas você conhece, gente, no seu trabalho, que ainda não reconheceu Jesus como Salvador? Seu amigo de rua onde você mora, que ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, e ele está perecendo, ele está indo em caminho, em passos largos para o inferno. Muitas vezes nós estamos desapercebidos. Então essas pessoas precisam de oração. Esses 10 minutos passe clamando por essas vidas, pelo vizinho, né? Pelo vizinho, pelo bairro onde você mora, pelo estado, pelo país onde você vive, né? E aí você começa a orar. E para por aí, 40 minutos, aí se você quiser fazer mais grupos, você começa a fazer. Orar pela situação mundial, orar pela guerra, orar por governos, por governadores, por presidentes. Isso tudo é papel do cristão, é orar. Então, essa é a dica que eu deixo para os meus amigos e meus irmãos hoje. Oração, não tem como viver sem oração, não tem como viver sem estar em contato com Deus. Então, por favor, vamos orar. E depois de um tempo você vai ver que vai ficando, vai fluindo naturalmente na minha e na sua vida, tá bom? Aí depois que você passar, uma outra coisa interessante, voltando aqui um pouco, marque a hora de você fazer essa oração em grupos, separando grupos. Por quê? Porque você começa a perseverar nesse horário. Quando você for ver, você já pegou um hábito. Depois do hábito, você ora no horário que você achar por bem, achar melhor. Tá bom? Então fiquem com Deus. Por favor, não esqueça de dar o like, não esqueça de repassar esse vídeo para as pessoas que você conhece. É importante a oração, tá bom? A oração na vida do crente é muito importante. Não tem como vivermos sem estar em contato com Deus, porque senão a nossa carne vai aflorando e ela vai começando a ser fortalecida. Nós começamos agora a fazer mais a vontade da carne do que a vontade do próprio Espírito. Então entenda, oração não é escolha, oração é necessário, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe sempre você e a sua família. Um abraço, amém.